E galera, eu assisti Homem-Aranha através do Aranhaverso e você me pergunta, Henrique, é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos? Eu digo, cara, se não for um dos melhores, tá no top 3, eu vou explicar o porquê disso. É um filme assim, surrealmente bom, e o que faz dele ser bom não é nem o fato dele tratar o multiverso aracnídeo, mas os dois personagens mais carismáticos, na minha opinião, da cultura pop nos últimos, 10 anos, que é o Miles Morales e a Mulher-Aranha, a versão aí da Gwen Stacy. E cara, é um filme assim incrível, mano, que vale com certeza o seu ingresso. Tenho, como eu disse, um ponto negativo nesse filme que eu vou falar aqui no final. Então eu vou começar a falar sem spoilers, depois eu dou alguns spoilers do que eu achei da história do filme. Então vem comigo. Cara, pra quem é fã do Homem-Aranha, é com certeza uma das melhores versões de todos os tempos aí do cinema. E por isso que muita gente tá falando que é o melhor filme de super-herói já feito, porque muita gente ama esse personagem que é tão identificável com o público aí. É aquele clássico nerd que passa por problemas financeiros e não consegue arrumar um namorado, não consegue ter uma vida normal, conciliando tudo isso com a vida heróica. E é exatamente isso que esse filme traz aí para nova trajetória do Miles Morales. E o filme ele se inicia com a Gwen Stacy sendo apresentada de uma forma melhor. Ao contrário do primeiro filme, que ele foca mais no Aranhaverso em si e o crescimento do Miles Morales, ele aprendendo a usar os poderes, não dá tanto tempo de tela para Gwen Stacy ali, para a Mulher-Aranha. E o filme ele começa exatamente fazendo isso, dando espaço para ela. E só essa introdução já faz o ingresso ter valido a pena, porque é uma das melhores introduções de filme de super-herói que eu já vi até hoje. E depois dessa introdução belíssima, o filme se inicia de fato com o Miles Morales. E eu tenho que dizer que, cara, ele é um dos meus Homem-Aranhas favoritos, assim. Não só pelo fato dele trazer toda uma classe de fãs que gostam de heróis negros, que gostam de heróis na cultura pop, que traz essa ascendência africana que é tão pouca apresentada na cultura pop, a gente sabe. Só por esse fato já é um dos personagens que eu mais amo na cultura pop. Ele é extremamente carismático, ele tem a essência do Homem-Aranha que a gente sempre quis ver num filme de super-herói. Eu leio histórias do Homem-Aranha, cara, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 27 anos e nesses 27 anos posso dizer que 20 foi lendo histórias do Homem-Aranha. Então eu tenho base para falar aqui sobre esse personagem que eu amo tanto. E cara, o filme, esse segundo filme, ele trabalha com aspectos familiares, que eu acho que é o pilar desse segundo filme. Então tem um desenvolvimento muito lindo, muito cativante de ver entre o Miles Morales e a Gwen Stacy. Todo aquele romance que parece que não vai dar certo, mas dá certo. A química entre os dois é incrivelmente maneira de você ver. Tem uma cena dos dois conversando de cabeça para baixo, só que a cena é focada no ponto de vista deles. E mano, essa cena vai ser eternamente lembrada para quem é fã do Homem-Aranha, assim como foi a cena do Homem-Aranha do Tobey Maguire beijando a Mary Jane, assim como foi o discurso do tio Ben lá no espetacular Homem-Aranha. Todo mundo lembra dessas essas cenas são marcantes. Essa cena aqui da conversa do Miles Morales com a Gwen vai ser eternamente lembrada. A relação entre os dois, como eu disse, é o ponto principal desse filme. Temos também a relação dos pais do Miles Morales, que, cara, é belíssimo você ver a preocupação que os pais têm com o Miles Morales, tendo essa dificuldade de ser um adolescente com poderes e ter que conciliar tudo isso com estudos. Ainda não foi apresentado que ele trabalha, mas você vê que ele está tentando se esforçar o máximo que ele pode para não decepcionar os pais, e ao mesmo tempo isso também é focado na Gwen Stacy com a sua relação com o seu pai. Então, como eu disse, é um filme muito familiar, é um filme que trabalha muito aspectos paternais, eu poderia dizer, e foi um dos acertos mais incríveis desse filme,
porque os easter eggs, as referências dos outros Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha do jogo, os Homens-Aranha que aparecem, que são incríveis, não são o foco principal desse filme, que é o que a maioria dos filmes que trabalham com esse aspecto de multiverso tentam fazer. Como a gente viu no decepcionante Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que focou mais em easter eggs do que trabalhar a história, a gente viu como é que ficou. E até o próprio Homem-Aranha No Way Home, Sem Volta para Casa, que é um filme muito bom porque ele faz altas referências. Ele é um filme só feito de referências, por isso que é um filme muito bom. E parece que a Sony, ela pegou o acerto do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é as referências, e o acerto do Homem-Aranha 2, lá do Sam Raimi, que é trabalhar bem seus personagens, juntou numa coisa só, e aí sim eu posso dizer que fez o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. E agora eu vou falar alguns pontos com spoilers e o porquê eu acho que o filme me decepcionou um pouquinho no final. Começando pela linha canônica, né? Tem todo um lance do Miguel O'Hara ali, tá tentando evitar a destruição de linhas temporais dos Homens-Aranhas. E acontece isso quando ele enfrenta o Abutre. Depois, mais à frente, quando o Miles Morales ele acaba indo de encontro com a Gwen Stacy, vai parar em outro universo, é revelado que ele na verdade, ele não deveria ser o Homem-Aranha, né? A aranha que picou ele, que é uma das coisas que eu sempre tive curiosidade lá no primeiro filme, queria entender de onde que veio aquela aranha, porque a aranha que picou o Peter daquele universo, assim como nos outros, morreu. Então, da onde que veio aquela aranha? Então, nesse segundo filme é explicado que essa aranha veio de outro universo e aí ela pica o Miles Morales, ou seja, deixa um universo sem um Homem-Aranha, porque ela não estava lá. E é exatamente isso que acontece. Eu fiquei com isso na cabeça e no final é revelado exatamente isso que eu estava imaginando, uma Terra sem um Homem-Aranha e como ela seria. E é incrível. Não incrível num aspecto bom, mas tipo assim, incrível visualmente. Você vê que a cidade está completamente perdida, sem um Homem-Aranha para defender ela. E como eu disse, o Homem-Aranha ele é um erro, né? O Miguel O'Hara ele trata o Miles Morales como um cara que não deveria estar ali, sendo o Homem-Aranha. E cara, tem uma luta entre os dois que é uma das melhores lutas já feitas nas histórias em quadrinhos, nos cinemas, super-herói. E um diálogo muito pesado do Miguel O'Hara com o Miles Morales, tentando deixar ele para baixo. E cara, o Miles Morales ele dá uma volta por cima de um jeito, mano, que prova que ele realmente é o melhor Homem-Aranha. Ele derrota o Miguel O'Hara, ele derrota todos os outros Homem-Aranha. E é uma das cenas mais incríveis, mano. As cenas que você viu no trailer não chega nem perto do que é mostrada durante esse filme. Tem uma parada que eu achei assim genial, que é os eventos canônicos, né? Os eventos que, tipo, a morte do tio Ben, que é o que aconteceu com a maioria dos Homem-Aranha. E aí aparece cenas do primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, a morte do Capitão Stacy ou de algum capitão, que é acho que um dos pontos vitais desse filme e que vai fazer esse filme ter continuação. Aparece o Andrew Garfield ali com o Capitão Stacy, eu achei muito legal essa referência, muito maneira. E cara, esses eventos canônicos estão presentes realmente na vida do Homem-Aranha. Como a própria Gwen Stacy fala, a Gwen Stacy em todos os universos se apaixona pelo Homem-Aranha, isso nunca dá certo. E aqui nós vemos que ela tenta evitar isso, mas ao mesmo tempo ela quer que isso aconteça. Você vê que o Capitão Stacy, o pai dela não morreu, mas também corre perigo caso ele volte a ser capitão, volte a ser policial. E aí nós temos o pai do Miles Morales que tá para ser capitão e ele é ameaçado pelo Mancha. E falando do Mancha, cara, é um vilão assim que é pouco explorado na história do quadrinho. Eu já conheci ele. Quando eu fiquei sabendo que esse ia ser o vilão principal desse filme, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Eu achava, um Mancha? Eu até fiz uma vídeo teoria aqui, se você quiser assistir, falando que o vilão seria o Morlun e não o Mancha. Ainda bem que eu tava errado, cara, porque o Mancha é um dos vilões mais aterrorizantes que eu já vi dos vilões do Homem-Aranha. Ele começa como um Zé Ninguém, como um vilão bem assim parecido com o que é na história em quadrinho. Visualmente eu sempre achei ele maneiro, mas ele sempre foi meio palhaço e tal, nunca deu trabalho pro Homem-Aranha na história em quadrinho.
e o jeito que eles introduziram esse vilão, o crescimento que ele vai tendo, até chegar no clímax ali, não clímax, porque o filme não tem um final, mas o que dá a entender que ele vai causar pro multiverso e pro Homem-Aranha, mano, é sem precedentes. Ele é um dos vilões mais incríveis que eu já vi ser feitos aí nos últimos anos do Homem-Aranha. E aí que entra o ponto que eu acho que eu fiquei um pouquinho frustrado, e eu acho que não fui o único, que é o filme terminar sem um clímax, sem uma luta, sem um embate, sem um ponto assim que você fala, opa, isso aqui acabou e daqui a pouco vai acontecer isso. O filme, não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, ele acaba assim de um jeito inesperado. Você estava esperando que ia ter um combate entre os Homem-Aranha com o Miguel O'Hara, você esperava que ia ter um combate ali entre a versão do Miles Morales e a versão na qual ele se torna o Gatuno, e não acontece, o filme termina de um jeito assim, opa, acabou mesmo? Então isso me deixou um pouquinho frustrado, eu esperava que ia ter mais algumas cenas, porque o filme é tão bom que você espera que tenha tantas cenas, você poderia ficar ali vendo horas desse filme, eu não estou exagerando nisso, por isso que eu saí um pouquinho frustrado do cinema, mas isso não tira o brilho desse filme genial. E com esse gancho aí, as expectativas para o Homem-Aranha, além do Aranhaverso, que vai sair ano que vem, previsto para março, são altíssimas. A hype, mano, tá nas estratosferas. Tem muita coisa que precisa ser explicada, as linhas canônicas, o que de fato aqueles Homem-Aranha lá, quando foram ajudar o Homem-Aranha indiano, conseguiram fazer. Eles conseguiram reverter a destruição daquela dimensão, porque se eles conseguiram reverter a destruição daquela dimensão, então o que o Miles Morales quer fazer, que é impedir que o pai dele seja morto, talvez não destrua a sua dimensão. Tem também toda a dinâmica entre o Miguel O'Hara e o Miles Morales, a gente tem que ver como é que vai ser esse embate. Tem o Miles Morales Gatuno, como é que vai ser isso? O embate entre os dois vai ser épico. Como é que o universo desse Miles Morales vai ficar sem um Homem-Aranha? Será que o Miles Morales da versão Aracnídea vai ajudar ele no final? E tem o Mancha, que bota lenha na fogueira de uma forma assim surreal. Esse filme, além do Aranhaverso, vai ser o melhor filme de 2024, já estou dizendo aqui hoje. Então galera, esse vídeo aqui foi a minha análise com e sem spoilers de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo no canal, se inscreva, já deixa seu like aqui sempre vai ter conteúdo da cultura pop. E esse mês o canal vai estar bastante ativo, tem muita coisa para falar, vai ter vídeo, vai ter muita coisa para falar, vai ter vídeo de T-Fresh, vídeo de Transformers e Indiana Jones, então não perca. E até a próxima, galera!